Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de história. Meus amores, hoje a nossa aula é no livro. Abram o livro na página 6. Crianças, na última aula de história, a tia pediu para vocês representarem no caderno de vocês, através de fotos ou desenho, um pouquinho da história de cada um. Espero que vocês tenham feito a atividade, hein? Hoje nós vamos trabalhar esse mesmo conteúdo no livro. Observem o título do nosso texto, Nossa História. A tia vai fazer a leitura e, por favor, acompanhe em casa. Há 125 anos. Sexta-feira, 14 de novembro de 1890. Telegrama, Buenos Aires, 13. O governo da República decretou que, em homenagem ao Brasil, pelo primeiro aniversário da proclamação da República, fosse feriado nacional em todo o país, o dia 15 de novembro corrente. Diário de Pernambuco, Recife, sábado, 14 de 11 de 2015. Vamos continuar? Estudar a história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos que ocorreram no passado. Entre os personagens históricos. É preciso entender também que as atitudes, as decisões e os feitos de tais personagens históricos foram norteados por seus respectivos interesses. Assim, crianças, para compreender a história é preciso também compreender os interesses dos personagens envolvidos em cada fato histórico. Os fatos históricos são relevantes para a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Assim, eles podem ser importantes para a vida de pessoas que fazem parte de uma mesma família, que moram na mesma cidade, estado ou país, e que participam de um mesmo grupo social, como a escola, igreja, time de futebol e etc. Enfim, meus amores, é necessário que você consiga determinar quem, quais e são as pessoas para que um fato histórico é importante. Podemos, dessa forma, crianças, dizer que os fatos históricos são acontecimentos, que ocorreram no passado devido aos interesses dos personagens históricos envolvidos e que foram ou são importantes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Resumindo aqui, crianças, fatos históricos, meus amores, são fatos ocorridos que ficaram marcados na história. Pode ser na vida de uma pessoa ou pode ser, o que ocorreu em um país. Por exemplo, temos aí, o descobrimento do Brasil. É um fato histórico, Um fato muito importante para o nosso país. E também outro fato muito importante que a tia vai deixar de exemplo foi a independência do nosso país, quando ocorreu, a independência do Brasil. Ok, meus amores? Então, são fatos que ocorreram e que são muito importantes, tá? Entendeu aí? E história é isso, estudar a história, descobrir tudo aquilo, que ocorreu no passado. Vamos continuar? Fontes históricas. Fontes históricas. Os historiadores, crianças, são pessoas, que estudam o passado. Os historiadores pesquisam a história. Essas pessoas buscam informações sobre o passado e contam como os acontecimentos históricos ocorreram, para que possamos conhecê-los. Mas também é possível aprender a história por meio de depoimentos de pessoas, fotos, cartazes e etc. Tudo que podemos utilizar como meio para conhecer a história é chamado de fonte histórica. Então, crianças, fontes históricas é tudo aquilo que você tem guardado, que pode representar o passado. Temos aqui exemplos, fotos, cartazes, depoimento de pessoas, também álbuns de fotografias, como a tia já falou, fotos, objetos pessoais de uma pessoa, se a sua mãe guardou em casa, a sua chupeta, a sua primeira roupinha, tudo isso aí, são fontes históricas, tá bom? Continuando, devemos utilizar as mais diversas fontes históricas para conhecer bem a história.
O depoimento de uma pessoa bastante idosa, contando como foi a sua infância, por exemplo, pode ser uma fonte histórica. Olha que legal, crianças. Temos aqui um avô, né, que está conversando com a neta. Então, ele deve estar falando um pouquinho aqui, ó, como foi a sua infância, como eram as brincadeiras da época dele. Todo esse depoimento, tudo que ele falar para a neta, são fontes históricas. Outra fonte histórica, tá? São os documentos que registram os acontecimentos ocorridos no passado. Esses documentos podem ser em forma de texto verbal, né? Foto, filme, gravação e etc. É importante os documentos históricos estarem datados, com datas, para que se possa construir a linha do tempo dos acontecimentos. Essa linha de tempo é a organização cronológica do que ocorreu, tá, meus amores? Então, crianças, trabalhamos aí, meus amores, hoje. A tia leu e explicou um pouquinho para vocês sobre fatos históricos e fontes históricas. Espero que vocês tenham compreendido aí o texto que a tia explicou, tá, meus amores? Agora, crianças, eu vou pedir para vocês fazerem novamente a leitura aí desse texto, dessa página, para depois você poder responder aí as atividades. A tia vai deixar aí para a sua casa a atividade da página 7, 8 e 9, tá, crianças? Como você está em casa, você vai ter que fazer aí, ok? Quem estiver na sala comigo, vai fazer na sala comigo, tá? Na próxima aula, meus amores, será na próxima quinta-feira, porque vamos ter o feriado aí do carnaval. Então, não vai ter aula nem segunda, nem terça, nem quarta. Só na próxima quinta, tá? Que a tia vai fazer a correção dessa atividade aí com vocês, tá bom? Então, espero que vocês leiam novamente, façam a atividade aí, tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer a correção. Beijinhos, crianças. Até a próxima aula.